Olá, pessoal! Nós vamos começar hoje a nossa primeira aula da disciplina de Legislação e Gestão Ambiental. E para entendermos melhor, né, a importância da legislação e da gestão ambiental como uma forma de proteger os recursos naturais que ainda nós temos disponíveis, nós vamos primeiro ter que ter uma visão geral de aspectos que acabam influenciando diretamente no uso desses recursos. Então, pessoal, antes de abordarmos diretamente as leis que norteiam a utilização dos recursos naturais, nós vamos primeiro dar uma olhada em como está o mundo hoje. Então, nós vamos abordar alguns aspectos, como, por exemplo, população mundial e nacional. Mas por que abordar esse tipo de tema em uma disciplina de legislação? Né? Qual é o interesse disso? Porque a gente tem que ter em mente que a utilização de recursos naturais, ela tem uma relação com o tamanho da população que vai usufruir desses recursos, né? Bem como, é claro, o modo de vida como essas pessoas elas vivem, né? Um outro aspecto que também, então, o primeiro aspecto vai ser a população mundial e a gente vai dar um enfoque também na população nacional. Um outro aspecto que também será abordado antes de falarmos propriamente sobre a legislação são os contaminantes. E aí a gente vai falar um pouquinho dos contaminantes do solo, da água e do ar. Nós veremos, então, quais são os principais poluentes, quais são as suas fontes e quais são as consequências da exposição dos seres vivos a estes contaminantes, tá? Eu ainda vou falar um pouquinho para vocês também sobre a contaminação das águas, né? As condições de saneamento básico que nós temos hoje no nosso país. Como é que a gente tem cuidado dos nossos recursos hídricos, né? Quais são as classes de contaminantes que normalmente são encontrados nas nossas águas? E por fim, eu vou falar então das consequências dessas contaminações, tanto para o ambiente quanto para os seres vivos. Para começar a nossa discussão, eu trouxe para vocês alguns aspectos mais gerais sobre população mundial ao longo das últimas décadas. Então, nós vamos analisar aqui desde 1980 até 2020, tá? Esses dados, eles são dados da ONU, tá? E é interessante nós notarmos que a população mundial ela cresceu consideravelmente desde 1980 até 2020. Em 1980, a população mundial ela era em torno de 4 bilhões 458 milhões de habitantes. Em 2020, essa população mundial ela cresceu para quase 8 bilhões de habitantes, mais precisamente 7 bilhões 794 milhões. Né? Então, houve um aumento, se nós olharmos aqui neste gráfico, de quase 75% na população mundial. Né? Quando a gente faz uma análise, né, desse crescimento por continente, né, ou seja, como a população de cada continente cresceu ao longo desse período, nós vamos perceber que a população que mais cresceu foi a população da África. Se nós olharmos aqui, ó, ela cresceu em torno de 181%, né? Então é um crescimento bastante pronunciado. A população que era de 476, aproximadamente 476 milhões de habitantes, passou para 1 bilhão 341 milhões de habitantes. Então, um crescimento bastante pronunciado, né? A Ásia, ela também apresentou um crescimento populacional bastante pronunciado desde 1980 até 2020. O crescimento da Ásia foi em torno de 75%. Né? Então, a população que já era grande, né? Já era mais de 2,5 bilhões de habitantes, ela passou, 2,6 bilhões de habitantes, ela passou para 4,6 bilhões de habitantes. Então, é um crescimento bastante grande, né? A Ásia, ela continua sendo o continente mais populoso da Terra, né?
A Europa, percentualmente, foi o continente que menos cresceu. Então, se a gente olhar aqui, ó, desde 1980 até 2020, a Europa cresceu em torno de 8%. Né? Então, é um crescimento não tão grande, não tão acelerado quanto o crescimento dos outros continentes. Né? A Oceania, que é o continente menos populoso, né, da Terra, teve um crescimento de 80, em torno de 80 e quase 84%. Né? Então, também um crescimento bastante grande. Se a gente levar em consideração, a população é pequena, mas saiu de 23 milhões para mais de 42 milhões. Né? Então, um crescimento bastante acentuado. O continente americano, percentualmente falando, foi o segundo que menos cresceu em termos populacionais, né? Então, ele só ficou atrás da Europa. Mas mesmo assim, ainda foi um crescimento bastante grande, em torno de 66%, né? A população que em 1980 era em torno de 615 milhões de habitantes, passou para mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, um crescimento também bastante pronunciado. Neste quadro, nós podemos ver os dados sobre a população dos 10 países mais populosos do mundo nos anos de 2000, 2020 e uma projeção para 2050. Analisando a porcentagem de crescimento da população, essa aqui que está presente nessa última coluna aqui, é possível perceber que de 2000 a 2020, a população da China aumentou em torno de 13,4%, da Índia 37,1%, olha que o Paquistão 44,9%, a Nigéria, olha, 66,3%. Então, é um crescimento bastante pronunciado, né? O Brasil cresceu, aqui ó, o sexto, né, 21,9%. Destes países, né, o único que teve uma diminuição na população foi a Rússia, olha. A população da Rússia, se a gente comparar quanto era em 2000 e quanto atingiu em 2020, a gente percebe que houve uma redução de 0,8% na população da Rússia, tá? Juntos, então se a gente analisar aqui, ó, juntos, estes 10 países, eles cresceram, eles tiveram um crescimento populacional de 25,1%. O restante do mundo todo cresceu em torno de 29,2% entre 2000 e 2020. E analisando a projeção aqui para 2050, nós percebemos que se essa projeção ela se mantiver, a população da Índia vai ser a maior do mundo, né? Com 1.656 bilhões de habitantes. Ainda se essa projeção ela se mantiver, né, o total da população mundial deve chegar em 2050 em mais de 9 bilhões 374 milhões de habitantes. Outro dado que é bastante importante para se analisar é a porcentagem de pessoas desnutridas em cada um dos continentes e também no mundo. Né? Então, nós podemos ver aqui que em 2019, 8,9% da população mundial sofria com desnutrição, passava fome, né? Isso equivale aqui em números, né, a 687,8 milhões de pessoas. Então, são muitas pessoas passando fome, né? Então, em 2019, esse era o número, né? Se a gente analisa por continente, a gente percebe que o continente africano é onde nós temos a maior porcentagem de pessoas desnutridas. Então, em 2019, 19,1% dos africanos passavam fome. Isso equivale a 250,3 milhões de pessoas. Uma quantidade muito, muito grande. Né? Na Ásia, 8,3% das pessoas passaram fome em 2019.
Na América Latina e no Caribe, 7,4% das pessoas passaram fome. Então, são números assustadores, né? E mesmo nas localidades que concentram os países mais ricos, né? O norte, a América do Norte e na Europa, mesmo assim, 2,5% da população passava fome em 2019. Então, é um número chocante, né? Um número bastante triste pensar que tem tanta gente passando por necessidade ao redor do mundo. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a população do Brasil. Como é que variou a população do Brasil desde os anos de 1980, passando por 1990, 2000, 2010, até chegar em 2020. Esses dados aqui, eles são dados do IBGE. Então, analisando a população total do Brasil, nós percebemos que a população do Brasil passou de aproximadamente 119 milhões de habitantes em 1980 para quase 212 milhões em 2020. Então, esse aumento na população corresponde, aqui olhando para esse segundo gráfico aqui, a aproximadamente 78% de aumento na população nacional. Tá? Se a gente analisa agora a população por estados, a gente percebe que o estado que concentra a maior população é o estado de São Paulo. E a população do estado de São Paulo cresceu em torno de 80, quase 85% no período de 1980 a 2020. O segundo estado mais populoso é o estado de Minas Gerais, que cresceu ao longo desse período 59%, né? Teve um aumento na sua população de 59%. Teve alguns estados da federação que tiveram um aumento bastante expressivo, como é o caso, por exemplo, de Roraima e também do Amapá, né, que são estados de fronteira ali. Se a gente olhar a população de Santa Catarina, o aumento foi de quase 100% nesse período, né? Então 99,88%. É um aumento bastante grande também. Aqui nós podemos ver o mapa da fome no Brasil. Isso aqui baseado em dados do IBGE, tá? Então, observando o número de pessoas que passam fome no Brasil, é possível perceber que esse número ele era de quase 15 milhões em 2004 e houve uma pequena redução para pouco mais de 10 milhões em 2018, né? Analisando ainda esse mapa aqui, ó, nós percebemos que destes 10,3 milhões de pessoas que passavam fome, 7,7 milhões estavam na área urbana, enquanto que 2,6 milhões estavam na zona rural. Proporcionalmente falando, há mais famintos na zona rural do que na zona urbana. A porcentagem de famintos na área urbana era de 23,3%, enquanto que na área rural aqui, ó, esse número equivale a 40,1% da população. Aí ainda analisando o mapa aqui, ó, nós podemos ver que o estado de São Paulo é o local que concentra a maior população de famintos, com mais de 1.123.000 pessoas passando fome, né? Na sequência, aparece o Pará aqui em cima, ó, com mais de 1 milhão também de pessoas passando fome. Aqui no sul, os números também são bastante chocantes, né? Então, se nós juntarmos os 3 estados do sul aqui, a população de famintos passa de 690 mil pessoas, sendo 157 mil só em Santa Catarina. Então, é um dado bastante triste, né? Em 2018, a porcentagem de famintos no Nordeste equivalia a 41,5% da população, do total de famintos no Brasil.
Então é muita gente passando fome. E o mais triste é pensar que isso está acontecendo em um país que é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, né? Então isso é muito triste. Nós já vimos que a população do Brasil é a sexta maior do mundo, né? E que muitas dessas pessoas passam fome. Agora a gente vai continuar dando uma olhadinha, de modo geral, claro, nas condições que essa população vive e em quais as consequências disso para o meio ambiente. Então, eu trouxe aqui para vocês dados sobre o saneamento básico aqui no Brasil no ano de 2018. E como é possível perceber, né, a gente vai ver ao longo da análise desses resultados, o índice de tratamento de esgoto no Brasil ainda é muito baixo. Então, para se calcular a porcentagem de esgoto tratado, que seria essa coluna aqui, ó, a gente considera-se, né, que toda a água que foi fornecida vira esgoto. Então, esse total de água fornecida seria o nosso 100%. Desse total, nós temos uma porcentagem de esgoto que é coletado, que seria essa coluna aqui que eu estou mostrando para vocês. E desse total que é coletado, somente uma fração é tratada. Então, quantos por cento de tudo que foi coletado é de fato tratado, tá? Então, nós temos, por exemplo, que na região norte, né? Então, analisando aqui, ó, esses dados, na região norte, do total de água que foi fornecida, só 25,9% são coletados. Destes 25,9% que são coletados, só 83,36% são de fato tratados. Então, do total de água fornecida, somente 21,7% são tratados. Então, essa porcentagem é muito baixa. Se nós considerarmos, né, que a região norte ela tem mais de 18 milhões de habitantes e que desses 18 milhões de habitantes, mais de 13 milhões, eles vivem na área urbana, é possível concluir, então, que a quantidade de esgoto gerada é muito grande, né? E desse total, menos de 22% são de fato tratados. Então, é muito preocupante. E o que é mais triste é que, infelizmente, o cenário ele não é muito melhor para as outras regiões do país. Então, no Nordeste, por exemplo, analisando esses dados aqui, a gente percebe que do total de água fornecida, menos de 40% são coletados. Destes 40% coletados, só 83,55% são tratados, né? Então, isso resulta, né, em apenas 36,24% de esgoto tratado no Nordeste. E ainda existe um agravante, né? Vocês podem reparar que nem todo o esgoto que é coletado é tratado. É por isso que tem esses dois índices, né? O índice coletado e o índice tratado. O que isso significa, então? Então, para a gente poder entender o que isso significa, vamos pegar os dados aqui da região Nordeste mesmo, que a gente já está trabalhando. Então, a região Nordeste, ela coleta menos de 40% do seu esgoto, né? E desses 40%, ela só trata aproximadamente 83%, né? Então, quando um órgão público coleta 40% de esgoto e desses 40% de esgoto ela só trata 83%, o que essa concessionária ela está fazendo? Ela está coletando esse esgoto, mas ela não trata. Ela concentra esse esgoto e depois joga em natura 17% de tudo que ela coletou nos rios. E esses rios, muitas vezes, eles vão servir de abastecimento para outras cidades. Então, o órgão responsável pelo saneamento básico é quem faz essa coleta de esgoto, né? Então, é um crime ambiental muito grande que esse órgão ele vem cometendo, né? Coletar, não tratar e despejar concentrado em natura na natureza. Isso é bem sério. Pessoal, infelizmente, esse cenário ele é geral no Brasil, né? Então, se nós analisarmos os dados para a região sudeste, nós vamos ver aqui, ó,
que a região sudeste ela coleta só 68,69% de todo o esgoto que é gerado. Né? Desse valor coletado, só 67,52% são tratados. Então, o total de esgoto tratado na região sudeste é de aproximadamente 50%. Então, é um valor, um índice ainda muito baixo. Né? Se nós considerarmos que a população do sudeste, que é maior do que 87 milhões de habitantes, e que desses 87 milhões de habitantes, mais de 81 milhões de habitantes, eles vivem na área urbana, a gente vê o tamanho da poluição gerada é muito grande. Agora, imaginem que desse total aqui que é coletado, nem tudo é tratado. Então, a quantidade de esgoto não tratado, descartado direto, in natura nos rios, é absurdamente grande. Então, dá para ter uma ideia do tamanho do estrago que é causado ao meio ambiente, né? Dos estados da região sudeste, o estado de São Paulo ainda é o que mais trata esgoto, né? Mas mesmo assim, ainda não passa no total de 65%, né? Então, ainda é um índice bastante baixo. A região sul, que tem aqui uma população de quase 30 milhões de habitantes, ela coleta, né, primeiro, aproximadamente 47% de todo o esgoto gerado, né? Desses 47% que são coletados, ela trata em torno de 95%. Então, no geral, aqui a porcentagem, né, o índice de esgoto tratado referente ao que é gerado ainda é muito baixo, né? 45,44%. Aqui, o Paraná, ele ainda é o que se destaca, né, dentre os estados da região sul, porque ele é o que tem a maior coleta, né, 73,48%, e desse total ele trata quase 100% do esgoto, né? Então, o Paraná aí, ele se destaca na região sul. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm índices baixíssimos, né? Rio Grande do Sul 26,23% e Santa Catarina 27,8%. Então, é vergonhoso, né? Aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, índices tão baixos, né? A região centro-oeste é onde se encontra o maior índice de tratamento de esgoto, né, frente a tudo que é fornecido. Então, se a gente comparar os índices das outras regiões, essa região é a que se destaca. Ela possui uma população de aproximadamente 16 milhões, né? Desse total, 14 milhões vivem na área urbana, e o índice de tratamento ele passa um pouquinho de 50%, né? 53% de esgoto tratado. Então, ainda é baixo. O destaque aqui vai para o Distrito Federal, porque a porcentagem coletada ela já é alta, né, quando comparado com o que é coletado nas outras regiões, nos outros estados, né? 85% então de todo o esgoto gerado ele é coletado e todo o esgoto coletado ele é tratado. Então, o Distrito Federal ele se destaca nesse aspecto, né? Olhando para o Brasil como um todo, nós percebemos que 58,06% do esgoto gerado no Brasil ele é coletado e do total coletado, 74,48% é tratado. Então, se a gente analisar esses dados, a gente percebe que menos de 50% de todo o esgoto gerado no Brasil, ele é tratado. Então, essa é uma quantidade muito baixa. Pessoal, tratando do sul do país, eu trouxe aqui, né, nessa tabela, alguns dados sobre o saneamento em 2018 para as 10 maiores cidades dos 3 estados da região sul. Né? Então, analisando aqui, ó, o Paraná, com uma população um pouco maior que 11 milhões de habitantes, ele tratava em 2018, 73,2% de todo o esgoto gerado. O destaque aqui vai para Maringá e para Cascavel, que conseguem tratar 100% do esgoto gerado.
Mas o Paraná, de um modo geral, né, analisando os dados dessas 10 cidades, ele tem índices bons, porque olha, tirando Colombo, Paranaguá e São José dos Pinhais, todas as outras cidades aqui listadas têm índice de tratamento igual ou superior a 80%. Então, o Paraná, de um modo geral, está de parabéns. Em Santa Catarina, né, que tem uma população de um pouco maior que 7 milhões de habitantes, só 27,8% do esgoto foi tratado em 2018. Então, esse índice é um índice muito baixo. E tem cidades como, por exemplo, Itajaí, Palhoça, Lages, em que esses índices eles são de fato muito baixos. Mesmo Florianópolis, que é a capital do estado, não consegue tratar nem 50% do seu esgoto. Então, a quantidade de esgoto sem tratamento é muito grande aqui em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, né, ele também tem índices muito baixos. Então, a população do Rio Grande do Sul em 2018 era de mais de 11 milhões de pessoas. E só 26,2% de todo o esgoto gerado foi tratado, né? Então é uma quantidade relativamente baixa. Então, algumas cidades, como Viamão, como Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo e Gravataí possuem índices de tratamentos muito, muito baixos. Né? Então, mesmo Porto Alegre também, que é a capital, não consegue tratar 50% de todo o esgoto que é gerado. Então, essa quantidade ainda é muito baixa, né? E aqui eu faço um alerta, pessoal, porque muitas pessoas acham que o fato de ter fossas em suas residências ou prédios já é suficiente. Só que as fossas, elas têm chance de funcionar bem na zona rural. Claro, dependendo do tipo de solo, do lençol freático ali, né? Então, na zona rural ainda dá para usar a fossa. Mas em cidades onde tem muitas pessoas morando próximas umas das outras, a concentração de pessoas inviabiliza, pessoal, a eficiência das fossas e acaba resultando em poluição. Então, fossa não funciona na zona urbana, tá? Então, água de banho, água de descarga, mesmo passando pela fossa, ela não é totalmente isenta de contaminação e ela vai acabar contaminando o lençol freático. Então, para as áreas urbanas, é indispensável que se tenha um tratamento de esgoto coletivo, porque uma vez contaminado, o lençol freático ele fica permanentemente contaminado. É muito difícil de purificar essas águas subterrâneas. E, infelizmente, essa contaminação, ela já é uma realidade de muitas cidades brasileiras. Então, muitas cidades brasileiras já contaminaram seus lençóis freáticos. E isso é muito sério. Aqui eu apresento para vocês um esquema de como funciona uma estação de tratamento de água, né? A água que vai ser fornecida para nós. No primeiro momento, essa água ela é captada ou de rios ou de represas, enfim. A essa água são adicionados então agentes aglutinantes que vão ajudar a precipitar as impurezas, né? Normalmente é adicionado sulfato de alumínio, que não é muito recomendado porque pela presença do alumínio ele tem um certo grau de toxicidade. O ideal para esses casos seria adicionar o sulfato de ferro, né? Porque ele não tem o alumínio na composição, então ele não apresenta essa toxicidade. Bom, depois disso, essa água ela passa por filtros, né? Um processo de filtração aí que vai envolver cascalho, areia, carvão ativada e depois vai para um reservatório onde é feita então a adição de cloro e flúor, né? Bom, mas depois de passar por todo esse tratamento, né, a água já elimina tudo que precisa ser eliminado? Essa é a pergunta, né? Com a adição de cloro, sim, os agentes biológicos eles já são eliminados. Porém, ela não chega isenta de produtos químicos. Por quê?
porque isso vai depender de onde a água é captada. Então, se por exemplo essa água ela tiver sido captada de um local impuro, como por exemplo um rio, né, que esteja poluído, nesse rio vão ser encontrados resíduos de medicamentos, resíduos industriais, detergentes, resíduos de produtos químicos, resíduos de agrotóxicos. Então, tudo isso aqui, ele não é retirado por esse processo. Então, esses resíduos químicos, eles vão chegar até nós. Eles não vão ser retirados pelo processo de tratamento que é tradicionalmente usado aqui no Brasil. Então, esse processo de tratamento de água no Brasil, eles retira sim os contaminantes biológicos, mas os poluentes químicos não. Para que nós possamos ter uma ideia, né, do estado em que os nossos mananciais de abastecimento público se encontram, eu trouxe para vocês um estudo que foi desenvolvido pelo professor Wilson Jardim. Ele é um pesquisador da Unicamp. E ele fez uma pesquisa onde ele analisou, né, o manancial de abastecimento público que vem do rio Atibaia, que abastece Campinas e região lá no estado de São Paulo. E o que eles encontraram na água foi bastante assustador. Em todas as amostras foi encontrado cafeína. Tá? A cafeína, por que ela aparece nessas águas? Né? As pessoas elas consomem o café ou outros alimentos que contêm a cafeína, depois elas urinam, né, e eliminam esse componente que vai para o esgoto. Muitas vezes esse esgoto ele vai para rios que são o manancial de abastecimento de outras cidades, né? Então, por isso essa cafeína ela acaba sendo encontrada nessas estações de tratamento aí. Né? Esses dados, eles foram encontrados em água de abastecimento. Então, também foram encontrados resíduos de medicamentos, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, foi encontrado diclofenaco, ibuprofeno, que são anti-inflamatórios, o AS, né, o ácido acetilsalicílico, que é usado em tratamento de dor, de febre, inflamação. E uma coisa que surpreendeu também é que foi encontrado o estradiol, que é o componente utilizado em pílulas anticoncepcionais, né? Além disso, também foi encontrado o bisfenol A, que é um produto químico industrial, né, um resíduo industrial, que tem efeito hormonal. Então, esse componente, ele age como um desregulador do sistema endócrino e pode causar câncer de mama, câncer de próstata, problemas sexuais, principalmente em crianças. Também foi encontrado o dibutilfitalato, né, que também é um outro produto industrial e que tem consequências parecidas com as do bisfenol A, tá? Para se entender melhor os efeitos desses contaminantes para a saúde, eu quero que vocês assistam um videozinho que se chama O Futuro Roubado, tá? Ele mostra como produtos industriais têm afetado o sistema de regulação hormonal. Ele vai mostrar os efeitos dessas substâncias que já estão presentes nas nossas águas de abastecimento. E é algo assim assustador, tá? Quem puder, eu também gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse livro, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil. Tem um capítulo desse livro que fala especificamente sobre contaminantes presentes nas águas que nós consumimos, né? E como esses componentes afetam o sistema hormonal e como consequência, né, como o sistema hormonal é quem regula tudo no nosso organismo, como a presença dessas substâncias pode estar diretamente relacionada com aumentos de casos de diabetes, de depressão, infertilidade, enfim, uma série de doenças. Então, deem uma olhadinha tanto neste vídeo, né, O Futuro Roubado, quanto neste livro de um modo geral, mas especificamente no capítulo que fala sobre contaminação presente em águas. Tendo em vista, então, todo o prejuízo que pode ser causado por esses contaminantes presentes em água, o Ministério Público de Santa Catarina, o CCO, ele lançou um programa de qualidade da água,
que tinha o objetivo de verificar a qualidade da água que estava chegando até os consumidores catarinenses. A legislação, ela prevê que as secretarias municipais de saúde, as vigilâncias sanitárias e as concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água, eles devem assegurar a qualidade das águas. O Ministério Público, né, ele aprimorou essas análises e conseguiu um recurso para fazer a análise de 100 amostras de águas para agrotóxicos em 2018 e outras 100 amostras de águas em 2019. Seriam analisados nestes 2 anos 204 princípios ativos, né, de agrotóxicos. Para 2020 e para 2021, o Ministério Público ele conseguiu recurso para fazer 600 análises. Então, com esses recursos, o CCO ele fez um processo licitatório e ele contratou um laboratório de São Paulo que atendia aos requisitos da licitação. E ele também fez parceria com 2 agências reguladoras, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC, e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES. Os técnicos dessas agências foram treinados e foram eles que fizeram as coletas das amostras de água, acondicionaram essas amostras da maneira correta e depois enviaram para a realização das análises para o laboratório contratado. Nesse trabalho foram realizadas as análises para aferição de 204 ingredientes ativos, que são estes listados aqui nessa tabela. Na verdade, a legislação ela obriga que a cada 6 meses sejam aferidos 27 ingredientes ativos, né? E o Ministério Público, o CCO, ele evoluiu e fez a análise para 204 princípios ativos. Então, houve uma melhora bastante grande. Mas se nós levarmos em conta que o Brasil tem hoje mais de 400 ingredientes ativos de agrotóxicos liberados e que só são exigidos a análise de 27, então a gente nota que tem muita coisa que pode estar presente nas nossas águas e que a gente não tem nem ideia. Então, existe uma distância muito grande entre o que é liberado e entre o que é analisado, né? Seja pelo Ministério Público de Santa Catarina, os 204 princípios ativos, seja pelo Ministério da Saúde, né? Pela portaria do Ministério da Saúde, que exige a análise de 27 ingredientes ativos de agrotóxicos. Aqui eu vou apresentar para vocês, nos próximos slides, os resultados que foram encontrados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Então, aqui na primeira coluna, nós temos os municípios de onde essas amostras elas foram coletadas. Na segunda coluna, a data da coleta. Na terceira, o tipo de manancial, se é um manancial superficial ou subterrâneo. Na quarta coluna, os poluentes que foram encontrados em cada uma dessas amostras. E na última coluna, a concentração em que esses ingredientes ativos estavam presentes nas amostras em microgramas por litro. Mas antes de comentar um pouquinho sobre os resultados aqui nessas tabelas, eu gostaria de passar uma informação que eu acho importante. Na União Europeia, existe um limite máximo para a presença de cada um desses ingredientes ativos. Então, cada ingrediente ativo, ele não pode estar presente em uma concentração maior do que 0,1 micrograma por litro. E somados todos os ingredientes ativos presentes em uma amostra, essa concentração ela não pode ultrapassar 0,5 microgramas por litro. Então, se a gente for analisar aqui, ó, esses limites aqui na União Europeia, elas foram determinadas, foi uma decisão política. No Brasil, os limites, eles variam de acordo com cada ingrediente ativo. Por quê? Porque aqui no Brasil, esse limite ele é estabelecido de acordo com o efeito que cada ingrediente ativo ele provoca em testes que são realizados com animais primeiro e depois esses resultados eles são projetados para humanos com base no peso
e no consumo diário. Então, por isso que aqui no Brasil esses valores eles são variáveis de acordo com cada ingrediente ativo, tá? Então, a gente pode perceber aqui, né, que pela legislação nacional, todas essas águas elas seriam consideradas como próprias para consumo. Porém, se a gente fosse analisar essas águas de acordo com os limites da União Europeia, nós teríamos um único município, que é o município de Armazém, em que a água seria considerada como própria para consumo. Todos estes outros municípios aqui que eu representei em cinza, eles teriam as suas águas consideradas como impróprias para consumo, tá? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa tabela é que, se vocês repararem aqui, ó, tem dois municípios, né, o município de Armazém e o município de Arvoredo, em que foram encontrados ingredientes ativos, né, poluentes, em lençóis subterrâneos. E isso é bastante sério. Por quê? Porque em um manancial superficial, os próprios mecanismos de depuração naturais, eles são mais eficientes. Você tem a aeração, você tem a presença da luz solar. Então, tudo isso ajuda a eliminar essas substâncias. Mas quando a gente fala em um lençol subterrâneo, esses mecanismos, eles não são tão eficientes. Então, essa contaminação, ela pode ser considerada como quase permanente. E isso é bastante sério, né? Agora, analisando aqui um pouco desses dados, o que a gente percebe é que em algumas amostras foram encontrados mais do que um princípio ativo. Então, por exemplo, em Balneário Camboriú, em 2019, foram encontrados 5 ingredientes ativos. Em 2020, 4 ingredientes ativos. Em Arvoredo, né, que o manancial ele é subterrâneo, foram encontrados 3 ingredientes ativos. Então, isso é bastante sério. E a gente vai perceber ao longo da análise dos dados nos próximos slides que isso é geral para as cidades que foram estudadas. Então, isso é bastante sério. Aqui nós continuamos vendo, né, os resultados que foram apresentados pelo Ministério Público e a gente percebe que em algumas cidades, como por exemplo Braço Trombudo aqui, ou mesmo Coronel Freitas, ó, mais do que um ingrediente ativo estava presente nas amostras analisadas, né? E no caso de Coronel Freitas ainda tem um agravante, porque esses contaminantes eles foram encontrados em lençol subterrâneo. E nós já vimos as consequências disso, né? O prejuízo dessa contaminação em lençóis subterrâneos. Nessa terceira parte da tabela, nós podemos ver que dos 5 municípios aqui listados, 3 apresentaram mais do que um ingrediente ativo nas amostras analisadas, né? O caso de Imbuia, por exemplo, com 10 ingredientes ativos, Ilhota com 5 ingredientes ativos, né? Ibirama com 2. Mas o que chama atenção aqui é que mesmo no caso de Irati, em que foi encontrado um único ingrediente ativo, ele estava presente em um lençol subterrâneo, que acaba sendo um agravante, né? Bom, aqui eu continuo apresentando os dados, né, que foram encontrados pelo Ministério Público, e aí depois vocês podem olhar com calma, mas olha, fazendo uma análise rápida aqui, ó, todos estes municípios, eles aparecem em cinza. Isso significa que nenhum deles teria a água considerada como própria para consumo se nós levássemos em consideração os limites da União Europeia. Então, isso é bem triste, né? Municípios com muitos ingredientes ativos. Depois vocês conseguem olhar com bastante calma aí e ver as consequências, né? Imaginar as consequências que isso pode estar trazendo para quem está consumindo essas águas. Nessa parte da tabela, nós temos Mafra com 5 ingredientes ativos, Navegantes com 6 ingredientes ativos, enfim, né? Dessa parte da tabela, 2 cidades teriam as suas águas consideradas como próprias para consumo segundo os limites da União Europeia, que seriam Major Vieira e Morro da Fumaça. Todos os outros teriam as suas águas consideradas como impróprias para consumo. Bom, pessoal, continuando a análise desses dados, o que nós percebemos é que todos os nossos municípios, pelo menos aqueles que foram analisados, né,
eles estão contaminados. Uns estão mais contaminados, outros menos contaminados, mas todos estão contaminados. E isso é bastante sério, isso é bastante grave, isso é bastante triste. Nessa última parte da tabela, o que chama a atenção aqui são os resultados para Santa Rosa de Lima, porque nessa cidade foram encontrados 5 ingredientes ativos, todos em lençol subterrâneo. O mesmo acontece em São João do Sul, foram encontrados 4 ingredientes ativos, todos em manancial subterrâneo. Isso é bastante preocupante. Agora, nós vamos ver esses resultados de uma forma um pouco diferente, tá? Então, nós vamos listar aqui, né, cada um dos ingredientes ativos que foi estudado e as cidades aonde cada um desses ingredientes ativos foram encontrados. Também vai ser mostrado qual é o limite máximo permitido para cada um desses ingredientes ativos, segundo a Portaria 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Tá? Então, analisando aqui, ó, nós vemos que o 2,4-D, que é um herbicida bastante utilizado aqui no Brasil, ele foi encontrado em 12 municípios, em 12 dos municípios estudados, né? O limite permitido, então, aqui pela portaria do Ministério da Saúde é de 30 microgramas por litro, tá? Enquanto na União Europeia não pode passar de 0,1 micrograma por litro. Então, é uma quantidade muito maior aquela permitida aqui no Brasil. A atrazina, ela foi encontrada na água de abastecimento de 16 dos municípios estudados, né? O limite permitido pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil é de 2 microgramas por litro. Esse princípio ativo, ele já está proibido na União Europeia desde 2004. Tá? O benomil, que ele é um fungicida, ele foi encontrado em uma série de municípios aqui no Brasil também, né? E ele é proibido na União Europeia desde 2002 e foi recentemente banido aqui no Brasil. O bromopropilato, que é um acaricida proibido na União Europeia desde 2002 e só recentemente banido no Brasil, foi encontrado em Itapema. O carbendazim, né, proibido na União Europeia desde 2006 e ainda permitido no Brasil o uso dele, foi encontrado em 5 municípios. Né? O carbofurano foi encontrado em Balneário Camboriú. Ele já é proibido na União Europeia desde 2007, só recentemente foi banido no Brasil. O clorpirifos também encontrado em algumas cidades aqui, né? E ainda é permitida a utilização desse ingrediente ativo no Brasil, mas desde 2009 ele é proibido na União Europeia. E o diuron aqui, ó, que foi encontrado em uma grande quantidade de municípios, e eu chamo a atenção aqui para o limite, né, da portaria aqui do Ministério da Saúde, que permite a presença desse ingrediente ativo na concentração de 90 microgramas por litro, enquanto que na União Europeia não pode passar de 0,1 micrograma por litro. Aqui nós vemos outros ingredientes ativos, né? E as cidades onde esses ingredientes ativos foram encontrados. Muitos desses ingredientes ativos encontrados proibidos já há bastante tempo na União Europeia e alguns recentemente banidos aqui no Brasil também. Nessa última parte da tabela, fica claro, né, o quanto que o Brasil demora para tomar a iniciativa de banir alguns produtos que são considerados como perigosos. Olhem aqui, ó, se nós olharmos aqui, uma série desses ingredientes ativos, eles já estão proibidos na União Europeia há muito tempo. E aqui no Brasil ainda continua sendo utilizado. E detalhe, olha a permetrina, por exemplo, ele continua sendo utilizado, né, proibido na União Europeia desde 2000, aqui no Brasil continua sendo utilizado, continua sendo permitido numa concentração
alta, né, de 20 microgramas por litro. O mesmo acontece com o tebuconazol, né, que está proibido desde 2008 na União Europeia e é permitido aqui em uma concentração de 180 microgramas por litro. Então, assim, é uma diferença muito grande de tratamento, né, entre a legislação lá da União Europeia e a legislação aqui do Brasil, né? E isso deve servir de alerta, porque como é que algo proibido lá, por considerarem que o risco é muito alto para a saúde, que não vale a pena correr esse risco, continua sendo utilizado aqui sem problema nenhum? Então é algo para a gente pensar mesmo, né? Pessoal, mas será que esse problema de contaminação de recursos hídricos com resíduos de agrotóxicos ou de medicamentos é algo que acontece só aqui no Brasil? A gente vai ver que não, né? Por exemplo, em um estudo que foi realizado em 2019 na União Europeia, foram analisadas as águas de 29 córregos, né? E essas amostras de águas, elas foram analisadas quanto à presença de 275 agrotóxicos e 101 medicamentos veterinários. E o que a gente percebe analisando esse gráfico é que todos os córregos estavam contaminados, ou por uma mistura de agrotóxicos e medicamentos veterinários, ou só por agrotóxicos. Então, aqui, a barrinha em azul representa a contaminação por resíduo de agrotóxicos e a barrinha em vermelho representa a contaminação por medicamentos veterinários. O que a gente percebe, né, o que eles encontraram neste estudo, é que nesses córregos foram encontrados 103 princípios de agrotóxicos, dos quais 24 já estão banidos na União Europeia. Também foram encontrados 21 medicamentos de uso veterinário. Então, é um problema, a gente percebe que esse é um problema que não acontece só aqui no Brasil. Apesar da União Europeia ter uma legislação mais rigorosa, a contaminação ambiental por resíduo de agrotóxico e de medicamento veterinário é um problema que atinge também os europeus e o restante do mundo. Pessoal, para mostrar que esse não é um problema que atinge só o Brasil, eu trouxe um estudo que foi publicado em 2021, né, onde foram analisados a água de amostras de água de 1.204 poços nos Estados Unidos, né? E o que a gente percebe é que 41% destes poços estavam contaminados. Então, eles fizeram nesse estudo uma análise onde 109 pesticidas foram investigados e 116 produtos da degradação destes pesticidas também foram investigados. E o que a gente percebe é que 11% desses poços estavam contaminados com os resíduos de agrotóxicos, 10% estavam contaminados somente com o produto da degradação destes ingredientes ativos e 20% desses poços eles estavam contaminados com ambos, tanto com os princípios ativos quanto com os produtos da sua degradação. E é um pouco chocante esse estudo, porque são águas subterrâneas, né? Então, são aquelas águas, como a gente já comentou, em que os mecanismos de depuração, eles não são tão eficientes quanto os mecanismos de depuração das águas superficiais. Vamos voltar a falar agora um pouquinho sobre a situação do Brasil de novo, né? Então, eu trouxe para vocês essa tabela, que são dados do IBAMA, referentes à quantidade de agrotóxicos consumidos no Brasil em 2019. Então, a gente percebe aqui que o Brasil ele consumiu no total mais de 620 mil toneladas de agrotóxicos só em 2019. Se a gente for olhar por regiões, a gente percebe que o Centro-Oeste é a região que mais consome agrotóxicos aqui no Brasil, com mais de 209 mil toneladas de agrotóxicos em 2019. Na sequência vem a região Sul, com mais de 150 mil toneladas de agrotóxicos. Depois a região Sudeste, com 140 mil toneladas de agrotóxicos em 2019. A região Nordeste, com 56 mil toneladas. E
por último, a região norte, com 26 mil toneladas. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó, que também foram vendidos no Brasil, né, mais de 36 mil toneladas de agrotóxicos sem definição de localização. Então, esses dados mostram que o Brasil realmente ele consome, né, ele utiliza uma grande quantidade de agrotóxicos por ano aí. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o Brasil merece realmente o título de maior consumidor de agrotóxico do mundo? Essa é uma questão que traz bastante polêmica, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Para responder essa pergunta, eu trouxe para vocês dados de um relatório da ONU que foi divulgado em 2013, tá? Já é um relatório antigo, né? Mas, claro, muita coisa mudou de lá para cá, mas esse relatório, ele continua sendo usado como referência tanto pelas indústrias do setor agroquímico, quanto por especialistas da área e também por ambientalistas. Então, se nós olharmos aqui nesse gráfico, né, a quantidade de agrotóxicos em valores absolutos, gastos em dólares, nós percebemos que o Brasil, sim, ele se destaca como o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Porém, lidar com números absolutos não é muito adequado. É claro que um país com a extensão do Brasil, por exemplo, vai consumir muito mais agrotóxico do que um país com a extensão da França ou do Japão, por exemplo, né? Então, uma maneira mais coerente de apresentar esses dados seria dividindo a quantidade de agrotóxico gasta por hectare, que é o que está sendo apresentado aqui nesse gráfico. Então, se a gente for olhar esse gráfico, a gente percebe que o Brasil ele sai da primeira posição, que era quando a gente estava analisando em valores absolutos, e ele vai agora para a sétima posição, ficando atrás de países como o Japão, a França, Itália, Reino Unido, né, Alemanha. Então, esse é um dado que tem que ser considerado. Mas esse dado ele é muito contestado. De um lado, nós temos pesquisadores que dizem que esse dado subestima muito a quantidade de fato utilizado de agrotóxico aqui no Brasil, porque leva em consideração áreas de pastagens que que não são usadas para a produção de grãos. Então, esse dado ele não seria real, porque ele estaria muito abaixo do que aquilo que de fato é usado para produzir grãos. De outro lado, nós temos os produtores rurais que também não concordam com esses dados, porque eles dizem que o Brasil ele é um dos poucos países do mundo que tem 2 safras por ano, a safra principal e a safrinha. Então, eles dizem que dividir a quantidade de agrotóxico utilizado por hectare superestima a quantidade de fato utilizada, porque tem áreas em que os agrotóxicos eles são utilizados para 2 safras, mas essa área ela só é contabilizada uma vez nesse cálculo. Então, eles também não concordam com estes dados. Bom, uma outra forma de apresentar os dados sobre consumo de agrotóxicos no mundo seria então dividir o valor gasto com agrotóxicos por toneladas de grãos produzidos. Se nós fizermos isso, a gente percebe que o Brasil ele passa agora para a 13ª posição, ficando atrás de países como o Japão, Itália, Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, né? Então, esse dado ele também tem que ser considerado. Bom, diante do que foi apresentado, né, dos dados que foram apresentados, eu deixo para que vocês me respondam, né, para que vocês pensem um pouquinho. O Brasil realmente merece o título de maior consumidor de agrotóxico do mundo? Pessoal, mas não basta falar apenas da quantidade de agrotóxicos utilizados aqui no Brasil. A gente precisa mostrar quais são esses agrotóxicos, né, os principais ingredientes ativos aqui e quais as consequências que eles trazem para nós. Então, eu trouxe aqui para vocês nessa tabela os 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil em 2019. E olhando esses dados, a gente percebe que o glifosato ele ganhou em disparada, né? Então, somando a quantidade de todos os outros 9 ingredientes juntos, ainda assim não dá a quantidade de glifosato que foi utilizado.
né? O segundo ingrediente ativo mais utilizado aqui no Brasil foi o 2,4-D, e aqui vocês podem ver na sequência os outros ingredientes ativos mais vendidos aqui, né? O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, esses aqui que estão com a barrinha vermelha na frente, são agrotóxicos que já foram proibidos na União Europeia. Então, dos 10 ingredientes ativos mais utilizados aqui no Brasil, 5 já foram proibidos na União Europeia por serem considerados de alto risco. E quais são esses riscos? Então, eu trouxe para vocês aqui, nessa tabela, as consequências da exposição aos ingredientes ativos que já foram proibidos na União Europeia. Eu não vou ler, mas depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma e vocês vão reparar que tem uma série de doenças associadas à utilização desses ingredientes ativos. Então, câncer, malformação, baixa qualidade do sêmen, enfim, uma série de danos que são causados pela exposição a esses ingredientes ativos. E uma pergunta que fica será que vale a pena? Será que a gente não consegue substituir estes ingredientes ativos que fazem tanto mal por outros que não sejam tão prejudiciais assim, né? Aí vocês podem de repente pensar, mas para que chegue a estes efeitos, a pessoa ela tem que ter sido exposta a uma grande quantidade de ingredientes ativos em uma alta concentração. Mas o que a gente tem que lembrar é que cada organismo reage de uma maneira. As pessoas elas têm diferentes sensibilidades a diferentes substâncias, elas reagem de maneiras diferentes. Então, talvez o que não causa nada em uma pessoa é extremamente grave para outras pessoas. Então, é esse o tipo de cuidado que a gente tem que tomar e pensar, será que realmente vale a pena continuar usando isso? O glifosato, pessoal, ele não é um daqueles ingredientes ativos que já estão proibidos na União Europeia, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele porque ele é um dos mais usados no mundo, né? Então, o glifosato, quando ele foi criado inicialmente pela Monsanto, ele era um produto que ele seria utilizado para limpeza de caldeiras. Só que eles perceberam que onde esse glifosato caía, não nascia mato. Então, eles patentearam esse produto para ser utilizado como um herbicida. Eu não sei se todo mundo sabe, mas para que um produto ele possa ser usado como um agrotóxico, ele precisa passar por um teste onde ele precisa demonstrar que ele não causa danos à saúde de animais por um período de 3 meses de teste. Então, durante 3 meses, a Monsanto submeteu esses animais a testes e demonstraram que não acontecia nada. Então, foi aprovado para uso como agrotóxico. Mas, em paralelo, um grupo de pesquisadores franceses submeteram ratos de laboratório a um teste onde 3 grupos de ratos foram avaliados. Então, o primeiro grupo de ratos, que é esse aqui, ele foi avaliado, ele foi alimentado só com milho transgênico. O segundo grupo de ratos foi submetido à alimentação com milho transgênico e água contendo resíduos de glifosato. E para o terceiro grupo de ratos, foi dado água com glifosato. E diferente do que é exigido, que são os 3 meses de avaliação, esses pesquisadores eles decidiram deixar os ratos viverem e morrerem de velhice. Mas 4 meses depois dos testes, do início dos testes, todos os ratos de todos os grupos, eles começaram a apresentar uma série de problemas de saúde. E aí, no final da vida deles, olha só como é que eles estavam, Então, são fotos bem tristes, assim, Todos desenvolveram tumores, tiveram todo tipo de desregulação hormonal. Foi realmente muito triste. E por estudo com animais, ficou demonstrado que o glifosato ele pode causar câncer, desordens gastrointestinais, desregulação endócrina e mais uma série de consequências, tá?
inclusive intolerância ao glúten. Então, essas intolerâncias que estão aparecendo agora com grande frequência, né, podem estar relacionadas justamente à presença do glifosato nos alimentos, principalmente no trigo. Eu vou falar também um pouquinho sobre o 2,4-D, que é o segundo ingrediente ativo mais utilizado aqui no Brasil, né? E o 2,4-D, ele tem a sua história ligada à Guerra do Vietnã. Ele era o princípio ativo do agente laranja, que foi utilizado durante essa guerra. Então, os vietnamitas, durante a guerra, eles se escondiam nas florestas e os soldados americanos não conseguiam ver onde é que esses soldados estavam. Então, o governo americano autorizou que se despejasse o 2,4-D sobre as florestas para que os soldados americanos pudessem encontrar os vietnamitas. Só que esse 2,4-D que foi despejado, ele estava contaminado com dioxinas e furanos, que são substâncias perigosíssimas. E aí uma série de consequências à saúde dessa população que foi exposta a esse princípio ativo, né, e a esses contaminantes, começaram a aparecer ao longo dos anos. E até hoje, a gente pode ver aqui pelas fotos, ó, até hoje essas pessoas elas sofrem com efeitos daquela contaminação que aconteceu durante a guerra, porque o ambiente como um todo ele continua contaminado. O que se descobriu, na verdade, é que o que causava esses problemas eram os contaminantes, as dioxinas e furanos, né, que estavam presentes no 2,4-D. Então, para que o 2,4-D ele pudesse continuar sendo usado como um agrotóxico, a indústria química ela teria que descontaminar esse 2,4-D e deixar essa substância livre dos contaminantes, que seriam as dioxinas e furanos, ou então deixar com uma concentração muito baixa. Só que a Anvisa, infelizmente, ela não consegue fiscalizar todo o 2,4-D que é utilizado no Brasil, porque é o segundo agrotóxico mais utilizado. Então, pode acontecer desse agrotóxico, né, o 2,4-D, estar com limites de dioxinas e furanos acima daquele permitido por lei. As consequências que são causadas à saúde do ser humano, tanto pelo 2,4-D quanto pelos contaminantes, né, pelas dioxinas e furanos, são apresentadas aqui, ó. Então, o 2,4-D pode causar câncer, pode causar infertilidade, mal de Alzheimer, enfim, uma série de consequências. E os contaminantes, que são as dioxinas e furanos, também podem causar as consequências acima listadas e outras ainda, né? Câncer, danos neurológicos, alterações cognitivas e comportamentais, danos ao fígado e à pele, entre outros. Então, é algo para se cuidar, né? Quais as consequências da exposição a esses ingredientes ativos. Mas onde esses produtos, né, esses ingredientes ativos, eles estão sendo utilizados? 52% de todo ingrediente ativo que entra no Brasil, ele é utilizado para a produção de soja, 10% na produção de milho, 10% na produção de cana e 7% na produção de algodão. Então, essas 4 culturas resultam em 79% de todos os ingredientes ativos usados aqui no Brasil. Vale lembrar, né, olhando aqui para esse quadro, a gente percebe que a soja, o milho e o farelo de soja estão entre os 10 principais produtos exportados pelo Brasil, né? E, além disso, para a criação de gado e de frango, que também estão aqui entre os 10 principais produtos exportados pelo Brasil, é necessário também a utilização de soja e milho na alimentação desses animais. Então, a gente consegue perceber a importância que o agronegócio tem para o Brasil. Falando um pouquinho da soja agora, e olhando aqui para essa figura, a gente percebe que o nosso grande comprador, né, o maior comprador da soja brasileira é a China, né? Seguida então pela Holanda, Espanha, Tailândia e Turquia.
Do complexo da soja, nós vemos que em 2017 as exportações atingiram 68 milhões de toneladas. Em 2018, 83 milhões de toneladas. E em 2019, 72 milhões de toneladas. Então é uma quantidade muito grande de soja brasileira sendo exportada aí, né? É um produto bastante importante para o agronegócio brasileiro. Falando do milho agora, foram exportados em 2019 43 milhões 254 mil toneladas de milho. E esse milho, ele teve como principal destino o Japão, o Irã, o Vietnã, a Coreia do Sul e o Egito. Sobre a carne bovina, nós podemos ver aqui que 41% do total de carne exportada foi para a China. Isso resultou em 2,7 bilhões de dólares. O segundo maior comprador da nossa carne foi Hong Kong, com 11% das exportações e um total de 741 milhões de dólares. Depois, na sequência, veio o Egito, o Chile e os Emirados Árabes. Com relação à carne de frango, eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha que mostra os principais destinos, né, da carne de frango brasileira em 2019. Nós percebemos aqui que a China, ela continua em primeiro lugar, ela é a nossa principal compradora, né? Na sequência vem Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e na sequência aqui os outros países que compõem estes 10 que mais consomem a nossa carne. Então dá para perceber que realmente o agronegócio é importantíssimo para a economia nacional. Já que a importância do agronegócio não se discute, né? Todos nós vimos a importância que o agronegócio tem para o Brasil, o que nós podemos fazer, né? É tentar obter os nossos produtos, minimizando ao máximo os riscos, tanto para os produtores quanto para os consumidores destes produtos. Então, aqui só para finalizar, eu deixo 3 referências aqui para que vocês deem uma olhadinha, né? O livro Ensaio sobre Poluição e Doenças no Brasil, que eu já citei anteriormente. Este outro livro aqui, ó, que ele faz uma relação, né, entre substâncias que estão presentes no nosso dia a dia e o surgimento de alguns tipos de câncer, né, o risco de câncer. E esse último aqui é um artigo que foi publicado em 2017 e que traz dados atualizados sobre os efeitos de pesticidas na saúde humana. É um artigo de revisão bastante bom, tá? Então, sugiro que vocês deem uma olhadinha.